Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre a extinção do catolicismo. E eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Tá aí. Se você ouve na sequência, a gente voltou de férias, então avise os amiguinhos, as amiguinhas, os coleguinhas, que a gente voltou. Não é? Quase no fim de agosto, né? Mas aconteceram algumas... Aconteceram aí outros compromissos, outras coisas, e aí a gente não conseguiu voltar antes também, não é? A gente é professor e o retorno também é traumático, né, Ferreira? Sim. Você lembrava como é que fazia pra voltar pra trabalhar, não? Depois das férias? Não? Cara, eu fui no automático, o corpo tem uma memória muscular, mas é sempre aquilo, né, Pedro? A primeira semana você fica sem voz, você é cruel. grita muito. Cara, e eu na minha primeira semana, o Francisco foi pra escolinha, ganhou uma gripe, e aí derrubou nós em casa, e minha primeira semana foi o caos de gripe também. Cara. Juntou tudo. Puxa vida. Eita, que delícia, cara. Mas é isso, falamos aí, já essa é a nossa redação das férias. Pronto. Se você chegou aqui provocado por esse título, e de fato é um título super provocador, não é? A gente vai falar, sim, da extinção do catolicismo, mas eu acho que já vale, antes de qualquer coisa, Alexandre, um aviso, né? A gente não está falando da extinção do cristianismo, a gente não está falando da extinção da Igreja Católica Apostólica Romana, a gente está falando de um termo teológico que sim está cada vez mais em extinção. É isso, né, Alexandre? E estamos te provocando a pensar em: se sobreviver somente um tipo de catolicismo, esse catolicismo é de fato catolicismo? Muito bem, muito bem. Para começar, a gente teve lá o começo de conversa e eu acho que foi bem apropriado, bem provocador, né, Alexandre? O Alexandre escolheu aí a questão das tatuagens, porque você tem, não é, textos que dizem de maneira taxativa, não pode, é pecado, vai pro inferno, ou qualquer coisa que o valha. Mas também ao longo da história, no período medieval, você tinha gente ali que se tatuava como uma recordação das cruzadas, né? Rapaz, e aí, forte, Alexandre? Forte, achei assim. Inclusive a capa do começo de conversa foi uma busca que eu fiz justamente desse tipo de tatuagem, né? E um dos estúdios, entre aspas, de tatuagem mais antigos que existem, fica em Jerusalém, e justamente era o estúdio que fazia as tatuagens dos peregrinos. Que ironia, né? Que engraçado. Mas, Alexandre, eu achei bem interessante, e vinha pensando nisso hoje, como às vezes o cristianismo é conveniente com algumas passagens bíblicas e nem tanto com outras, não é? É lógico, você vê lá, e há uma lógica por trás disso, não é? Claro. E há uma falta de lógica também por trás disso, porque é aquilo, né? Jesus diz, eu não vim para cancelar a lei, mas para dar pleno cumprimento. O mandato que há por exemplo, sobre tatuagens é veterotestamentário, está no Antigo Testamento, e Jesus não fala mais sobre isso, não trata sobre isso, ninguém trata sobre isso no Novo Testamento, não é? Então fica implícito que vale essa regra, né? Mas, ao mesmo tempo, há algumas regras dadas por Jesus que aí as pessoas vão dizer assim, mas isso aí é um sentido figurado, né? Por exemplo, assim. Se teu pé te leva a pecar, arranca-o, porque é melhor entrar perneta no reino dos céus do que ficar com os dois queimando no inferno. Se tua mão te leva a pecar, arranca-a, porque é melhor entrar só com uma mão no reino dos céus do que viver com as duas, não é? Como é que fica uma passagem como essa, né, Alexandre? Nessas legislações seletivas, né? Uma modificação corporal aí evidente, né? Mandada por Jesus. E aí, como é que fica? Pois é, arranca ou não arranca, né? E aí tem gente que arranca o olho pra não ler mais. Não é melhor arrancar o olho. Arranca a página da Bíblia.
É mais barato. Aliás, tem aí um programa nosso sobre isso. Pois bem, Alexandre. Tá aí, eu fiz aí o meu. Hoje de manhã, indo pro trabalho, pensei muitas coisas sobre esse programa. Fiz uma proposta totalmente descabida a respeito de uma conversa que o Alexandre, ainda bem que é a mão na consciência, falou: Você tá doido? Não falou assim, né? Mas tipo, não vai rolar. Aí eu falei: Putz, é mesmo, né? Eu só tava empolgado. Enfim, não é? E agora a gente vai falar mesmo da extinção do catolicismo. Eu acho, Alexandre, que para começo, assim, me veio na cabeça, o Alexandre mandou uma pauta aqui, mas eu queria começar por aquela minha última sugestão, né? Uhum. De que a palavra católico, catolicismo, tem uma ligação forte com a palavra universal. Justo. Não é? Ou seja, a Igreja Católica, porque ela é a igreja que segue Jesus Cristo no sentido universal, ou seja, onde há vida conhecida, ali há também a ação da igreja, e a salvação de Jesus é universal. E que isso não significa que o catolicismo é uniforme, muito pelo contrário. Se a gente fala de universalidade, automaticamente a gente tem que falar de diversidade, né? Então, Pedro, porque a gente tem que, talvez, não precisaria, mas isso me ocorre agora, voltar à querela dos universais, lá do Guilherme de Oca, porque os medievais, os escolásticos, pararam para debater isso, Pedro. E, segundo alguns, fora de Deus, né? E eu já estou fazendo até uma síntese das coisas aqui, né? Fora de Deus não existe, nesse mundo material que a gente vive, não existe uma existência do universal fora do particular. Então, se a gente está evocando essa ideia do universal, a gente tem que necessariamente contar com o particular. E todo particular tem as suas particularidades. Então, se a gente pensar em termos de catolicismo, o catolicismo precisa estar naquilo que é diverso, né, para de fato ser católico. Ou seja, se a gente tem uma vivência que ela fosse uniforme, todo mundo, né? E isso chega a ser bizarro, né? Se fosse todo mundo igual, a palavra católico passaria ou deixaria de servir para dizer dessa experiência de cristianismo, né? E ao longo da história é bonito você ver que alguns grupos, né? Se a gente pegar lá as igrejas orientais que têm comunhão com o Papa, são talvez o exemplo mais forte disso, e até para a gente abrir um campo de diálogo com quem pensa diferente, eles mantiveram características que quando você olha, você fala assim, nossa, mas isso é católico também? E aí você diz, porque o catolicismo habita a diversidade. E o contrário disso, Pedro, é aberrante, né? Então, alguém que tentasse suprimir tudo que é diverso acabaria extinguindo aquilo que é mais bonito na gente, né? Que são os pontos de convergência, porque eu posso ser de um jeito, você pode ser de outro, e em nós e nessas nossas diferenças habita algo em comum, que é a comunhão com o próprio Deus através de Cristo e do Espírito Santo. Meti até a Trindade para respaldar aqui meu argumento. Que inclusive é uma comunidade diversa, né, Alexandre? Então, O Pai é Pai, o Filho é Filho, o Espírito é Espírito Santo. Lógico, tem a mesma substância, né? A gente vai falar aí homoúsios e tudo mais, mas é uma universidade, é uma unidade em meio à diversidade, não é? O pai não faz o que o filho não faz o que o pai faz, ambos não fazem o que faz o espírito, ou seja, é um exemplo de comunidade diversa, né? sim. Se houvesse uma E aí? fusão,
haveria uma confusão sim. e nós nem saberíamos que existe 3 pessoas na Trindade. Ah, sim, sem dúvidas, sem dúvidas. Porque é o mistério. O mistério revelado por Deus em Jesus Cristo é de que Deus é uma comunidade trinitária, né? Exato. E a gente. E isso é pista para muitos pensamentos. Mas por que a gente está falando isso, né, Alexandre? Porque a gente vem identificando ultimamente na Igreja Católica um movimento muito unificador. Eu costumava dizer, muito lá atrás, de que às vezes eu olhava assim para pessoas de novas comunidades e que todas tinham a mesma cara. Não é? E não é a mesma cara só porque sustenta, sei lá, o mesmo símbolo, não sei o quê. Mas parece que há ali, não é? E também não é cirurgia plástica, pessoal, não é isso, não é? Mas parece que há ali uma vontade de todo mundo ser muito igual, muito parecido, não é? Então, no jeitinho de falar, para que lado a cabeça inclina quando tá rezando piedosamente, não é? A cadência da fala, a cadência da reza. E a gente vê nessas. Eu estou usando aí um exemplo de nova comunidade, não é? Mas ela se aplica a muitos outros âmbitos católicos ultimamente. O que a gente vê, na verdade, é um controle muito. Eu não sei se controle é a melhor palavra, quem sabe modulação, mas a modulação também talvez não sirva. Não sei se adestramento, Regulação. talvez regulação, não é? Docilização das pessoas, se a gente entrar aí mais na questão Foucaultiana, né, dos corpos dóceis, a regulação de tal modo que as pessoas parecem que têm a sua personalidade perdida para ficarem cada vez mais com a personalidade daqueles a quem eles devem imitar, e às vezes essa imitação é a imitação do fundador, da grande liderança que está nesse momento. Ou seja, há uma movimentação hoje, e daí que parte a nossa conversa um pouco, não é? E o Alexandre fala isso, a gente conversou isso no grupo dos patrões, e corre um risco de o catolicismo atual ter todo a mesma cara. Sim. E sem diversidade, não é? Exato. E sem nenhuma diversidade. E aí, Pedro, isso me preocupa do ponto de vista humano, não me preocupa do ponto de vista da fé, porque é isso, né? A gente acredita que Deus está no comando de tudo, mas quando eu penso, Pedro, nessa vivência que ela é passada de uma geração para outra, se certas experiências são extintas, quem vem antes olha para o cenário atual e não percebe, né, que havia uma coisa diferente antes, né? Sim. Claro, com registros, com estudos, você retoma e recobre e fala, opa, não foi sempre assim, né? Isso não é que nunca houve divergência, mas tem uma probabilidade de um certo grupo se tornar tão hegemônico que para algumas pessoas que só tiveram essa vivência, dizer, isso é ser católico, né? Ser católico é desse jeitinho aqui. O que, ao mesmo tempo, vai acontecer, né? Ou pode acontecer, de algumas pessoas rejeitarem, né, a igreja. Porque vai falar, nossa, mas esse povo é sempre tão sisudo, tão carrancudo, sempre todo mundo muito igual. Eu que não quero fazer parte disso. Então, isso me preocupa, né? Mas, ao mesmo tempo, Pedro, me acende o alerta de que a gente tem que ocupar espaços e fazer frente, né? E primar pelo ser diferente. Porque quando aparece alguém querendo ditar o jeito que você reza, o jeito que você entende a Bíblia, o jeito que você segue Jesus Cristo, não dá para simplesmente você baixar a cabeça, né? E aí a gente tem que fazer aqui referência ao maravilhoso canal
do Carlos, o Não é Heresia, porque Ótimo. quando você pensa que alguém fala, olha, seguir Jesus Cristo de maneira radical na defesa pelos pobres se parece com o comunismo e não faça isso, né? Porque você ser católico e ser divertente de esquerda, isso daí você está incorrendo num erro doutrinário. Alguém que fala, não é heresia, é fantástico, né? É um Pois é. fincar o pé e falar assim, eu não vou arredar e não vou aceitar esse rótulo. Agora, voltando ao começo da sua fala, e concordo, em gênero, número e grau, alguém tem que dizer, calma aí, não é heresia, só é diferente. Né? E acho que é por aí mesmo. Aliás, abraço Carlos e toda a turma do Não é Heresia. Mas, Alexandre, você falando assim, corre um risco das pessoas que estão agora acharem que a igreja sempre foi assim. Cara, já acha. Já acha. Pois é. Eu estive presente aí numa situação. Eu não posso entrar em muito detalhe, porque posso expor a pessoa, né? E a pessoa é querida e tudo mais. Mas ela fez um trabalho em que fala de pessoas que são influenciadoras nas redes digitais e católicos, não é? E todo corte eclesiológico feito era todo corte eclesiológico daquilo que é a visão eclesiológica dela, da paróquia dela, da igreja dela, e até elogia pessoas que, né, porque aí por causa disso começou a usar, por causa desse conteúdo começou a usar saia, por causa desse conteúdo começou a fazer isso, fazer aquilo, e aí a gente vê esse modelo que vai paulatinamente se tornando hegemônico e que vai sim influenciando pouco a pouco a vida das pessoas nas comunidades, inclusive as mais simples e as mais humildes. Não é? Eu lembro que quando a gente exercia o ministério, havia lá a história: vai se comungar de joelhos ou vai se comungar na mão? Não é? Porque a Igreja Católica Apostólica Romana permite que a pessoa comungue de pé, com a comunhão nas mãos, ou de joelhos com a comunhão na boca, ou a comunhão na boca, não é? São aí as maneiras ordinárias de você receber a comunhão na missa. E aí começou uma onda de gente comungar de joelhos. E eu lembro que no Heliópolis, Alexandre, Sim. no Heliópolis, você sabe o nível de formação católica, o nível de formação litúrgica, inclusive, e uma teologia popular orgânica muito bem vivida ali. Teve gente que começou a comungar de joelhos porque viu 2 ou 3 comungar de joelhos também. Então, esses movimentos, eles vão sim criando, moldando comportamentos, não é? Esses microcomportamentos que, na verdade, revelam toda uma outra eclesiologia que é radicalmente contra todo tipo de diversidade. Aliás, o Alexandre colocou aqui, eu achei muito forte, não é? Que a extinção do catolicismo vem hoje em dia acompanhada de um horror à diversidade, não é? Porque se você tem uma eclesiologia diferente, é heresia. Aí tem que vir a galera do Carlos e dizer, não é heresia. Né? Se você não ouve, ou se na Eucaristia, na missa que você tá, não toca tal estilo de música, nossa, mas que coisa mais triste, não é? Não, é diferente. Não é? Os cânticos são diferentes e cabem sim dentro da liturgia. De vez em quando surgia para mim, Alexandre, no Instagram, músicos católicos dizendo, você não pode tocar essa música na... Já apareceu para você já isso aí? Já? Não. Isso não é canto litúrgico. Aí ele pegava um canto lá e não era litúrgico. Né? Ok, não é? Mas é esse tipo de coisa no algoritmo que aparece e que, de certa forma, vai matando a diversidade, né? E é isso, né, Pedro? Na liturgia isso é muito evidente. Começa assim, olha, tem que tocar tal música. Aí daqui a pouco alguém fala, ó, não pode bater palma. Bater palma não é litúrgico. Aí depois vai aparecer
Eu Um ia falar, véuzinho aqui, outro ali. não ia, eu ia falar uma palavra, mas vou me conter. Ah, Não pode violão, viu? Porque a música sacra ah, é. precisa de órgão. É. E essas coisas vão assim, tolhendo, né? Cerceando, de modo que daqui a pouco é isso, né? Você tem que sucumbir a um grupo que fala, ó, só pode cantar em latim. É. As mulheres ficam de um lado da igreja com um véu na cabeça, os homens ficam do outro. É. É, e você que é negro e indígena, você tem que ficar do meio da igreja para trás. E é. Parece um discurso exagerado, mas tudo tem um começo, né, Alexandre? Então, aí, Pedro, o que que isso se parece? O que que isso cheira? Parece fascismo e nazismo. Pois é, então. Que é também uma questão de uniformização, né? E de não querer diversidade, né? É muito complicado, né, Ferreira, pensar. Porque também existe esse uso da religião, não é? E a gente já falou isso em trocentos programas aí, de como movimentos políticos se utilizam da religião, não é? Ou seja, e a gente vê essa ponta acontecendo novamente aí. Parece que ser católico é ser um conservador e querer afirmar isso, não é? E, cara, se tem uma coisa que Jesus não era conservador, né? Não é. Queria andar à frente aí e a maior dificuldade dele foi com os religiosos do seu tempo. Aí a gente vai soar de novo panfletário e repetitivo, né? Talvez Jesus tivesse problema hoje com boa parte dos católicos, né? E aí, Pedro, pra gente não esquecer, né? Porque é isso, a questão litúrgica pega, porque o símbolo nos é caro, mas da mesma forma que começam as sanções e as proibições do ponto de vista celebrativo, tem gente que se acha no direito também de reclamar de quem dá comida para pobre. Ah, sim. E, Né? Porque vai e, com aquele discurso de que tem que salvar almas, né? E tudo mais. É. E aí tem gente que vai reclamar de quem acolhe pessoas LGBTQIA+. É. Então, é isso que pra mim pega, sabe, Pedro? Então, Sim. o cavalo de Troia nunca vem vazio. Isso é verdade, cara. Isso é verdade. Ele sempre vem recheadinho ali, e quando você bota pra dentro dos muros da cidade, rapaz, aí você é pego de calça curta. É. E de pensar, né, Alexandre, assim, que o catolicismo foi, do ponto de vista de inclusão e de criatividade, né? A gente tá falando catolicismo aqui, já o cristianismo nascente, tão inclusivo, né? Sim. Tão moderno para a época, mesmo no que diz respeito à participação feminina, às lideranças femininas, não é? A acolhida de estrangeiros, de gente que pensava diferente. O primeiro grande concílio se dá por causa disso e tudo mais. E aí hoje a gente vive um catolicismo com um modelo tão diferente. É aquilo, né? É muito tempo distante, acho que, de Jesus, né? Da figura histórica, do acontecimento, do fato Cristo. Talvez faça a gente se tornar mais eclesial e menos seguidores, né? Não à toa a igreja vem lembrando muito isso, né? Do perigo de ser autorreferente, de sermos discípulos de Jesus, não é? Antes de qualquer outra coisa. Mas mesmo esse nosso discurso aqui, amparado num magistério recente, ele soa como heresia para muitos fiéis, para muitos sacerdotes, ou seja, divago, viu, Alexandre? Divago. E Tem alguma coisa. pra Vai lá, mim, vai lá, vai lá. para mim, Pedro, o que a gente não pode perder de vista é que primar por uma uniformidade, por tentar homogeneizar
a igreja ou o seguimento de Cristo é falta de fé, né? Ah, sim. É você não acreditar que a igreja tem uma essência, de que as Sim. coisas periféricas que nos diferencia é capaz de macular a igreja, capaz de macular um batizado, sabe? Você achar que porque uma pessoa bate palma na missa, essa pessoa é, é Menos digna, né? menos digna, menos santa, fazendo uma coisa errada, tá ofendendo a Deus, ou até coisas até mais essenciais, né, da identidade de uma pessoa, achar que certas posições que a pessoa assume na vida é capaz de macular o batismo dessa pessoa, a É. ponto de você não enxergá-la, não reconhecê-la como irmão. Isso é falta de fé. É falta de fé no efeito da ação de Deus na vida dessa pessoa. E digo mais, Alexandre, é Diga. falta de fé na próxima trindade, né? Aquilo que você já dizia lá no começo, né? E aí, se você tem fé de verdade, e se sua fé te abre e não te aprisiona, se sua fé te liberta, você é capaz de enxergar num irmão que é de uma igreja diferente. Isso, um irmão, mas você é capaz de enxergar um irmão também num budista, num muçulmano, porque a fé te amplia as visões, né? Não significa que você vai precisar se converter à fé do outro ou simplesmente dizer é tudo igual. Não, mas é essa ideia de que o catolicismo, para mim isso é muito claro assim, Pedro. A palavra catolicismo só me lembra catalisador, sabe? Ou seja, a Boa. sua fé, aquilo que você é enquanto católico, tem que ser um catalisador, um potencializador, um facilitador para que as pessoas encontrem o evangelho. O potencializador para que as pessoas encontrem a pessoa de Jesus Cristo. E você só vai fazer isso se você enxerga o Cristo no outro, mesmo quando esse outro ainda não é cristão. É, mas você vai ouvir a pessoa falar assim, não, mas tem que olhar direitinho. Se não olhar direitinho o Jesus que eu tô mostrando, tá evangelizando errado, não é? Porque, por exemplo, e aqui termina, tem musiquinha? Tem musiquinha daqui a pouco, Tem Alexandre? musiquinha, claro. Tem musiquinha. Mas, por exemplo, tem lá a cena da pecadora do capítulo 8º do Evangelho segundo João. Aí a gente fala, mas, gente, mas Jesus perdoou a mulher pecadora, né? Peitou todo mundo lá. E aí qual é a frase do pecador? Mas ele disse, vais e não peques mais, não é? Como se aquela pessoa também não pecasse, né? Pois O evento extraordinário é o perdão, mas o que você precisa apontar é o pecado. Não é justamente nessa tentativa de sempre diminuir a conversão ou a misericórdia de Deus para que Jesus seja mais parecido com o pensamento da pessoa e não a pessoa mais parecida com o pensamento de Jesus. Enfim. Alexandre, você tá agora, uma conversa tem toda uma nova identidade musical, graças ao Alexandre, nas férias trabalhou muito, mas tem musiquinha para esse episódio, Alexandre? Pedro, tem musiquinha. Quero dizer sobre a musiquinha que a inteligência artificial que eu uso para fazer as musiquinhas mandou um aviso esses dias falando que a política dela vai mudar daqui a algum tempo. Não sei se no futuro a gente vai ter. E não sei se a gente vai ter que editar esses episódios antigos aí, porque esses caras são terríveis, né? Pois é. Mas por enquanto a gente tem, tá? Para esse episódio específico, eu ainda não tenho uma musiquinha específica, então vou tirar do meu baú alguma coisa, vou mandar pro Pedro e seja o que Deus quiser.
Então você ouve aí o que o Alexandre mandou enquanto eu editava o programa e a gente volta daqui a pouco. Sua palavra é lâmpada para os meus pés, lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés e luz. Sua palavra é lâmpada para os meus pés, lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Luz para o meu caminho. Sua palavra é lâmpada para os meus pés, lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz. É uma chuva que lava, é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Serei a terra sem mal, tô cansado de ser tão árido e sem noção. Ser tão duro, solitário do sonho. Sou milionário, manda caro, fulora na seca. De certo ninguém breca. Amorim, amor acima, no faixo, morro abaixo. Seja no cato ou no Sião, tua voz embrasa meu coração. Sua palavra é lâmpada para os meus pés, lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés e luz, ou no facho. Sua palavra é lâmpada para os meus pés, meu caminho, lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho.
E neste episódio nós estamos falando da extinção do catolicismo. E a gente já colocou aqui muitas cartas sobre a mesa. Já falamos do nosso ponto de vista onde está o nó. Mas, Pedro, eu acho importante a gente fazer aí um en passant pela história, lembrando de alguns momentos em que essa tentativa de extinção de alguns tipos de catolicismo ou de cristianismo foram assim terríveis, né? Foram Sim. Traumáticos também. Sim, sim. Eu acho que o primeiro de todos, né, Alexandre? O Alexandre colocou aqui concílios. Né? E na minha cabeça já vem ali Nicéia. Uhum. E na minha cabeça já vem... É aquilo, né, Alexandre? Porque Ário... A gente já falou do concílio de Nicéia, se não falou pontualmente, não lembro mais, né? Falamos sim, já, com certeza. Né? De que Ário sai ali como um vilão, mas... o que ganhou foi a força do argumento. Obviamente, para a gente não ser chamado de herege aqui, entende-se que foi uma decisão do Espírito Santo, né? Sim. Ou seja, o Espírito Santo utilizou daqueles que são contrários a Ário, São Nicolau, Basílio, Constantino, o imperador, não é? Ou seja, usou aí uma série de figuras históricas para afirmar, do ponto de vista teológico, aquilo que a gente tem dado a respeito da pessoa de Jesus e, lógico, também na dinâmica da Santíssima Trindade, não é? Mas a gente precisa lembrar que foi um momento de uma coerção muito grande. Ou seja, quem era contrário a esse tipo de pensamento era um anátema, e mais do que isso, podia até morrer, não é, Alexandre? Opa! A galera que acreditava diferente, que não teve, talvez, força suficiente para debater, ou, não é? Vamos assim dizer, teologicamente, cristamente falando, foi contra a força do Espírito Santo. E aí você pode conjugar as duas coisas sem nenhum problema para não ser burro, não é? Mas essa turma sofreu pra caramba, não é? Quem era considerado anátema ali sofria que só, e sofria muito, não é? Não à toa, o próprio Constantino agiu diretamente, e ele é o cara que tem um decreto teológico, né? É o rei interferindo diretamente na teologia. E quem pensa o contrário passa por uma coerção fora do comum, né? Sim, e claro, os concílios são basilares para aquilo que a gente tem, para essa construção da identidade, mas não deixa de ser traumático e não deixa de ser um momento de cisão. E toda cisão dói, pesa, e certamente nisso, muita gente que não tinha nem se dado conta do que estava acontecendo, aos poucos vai sendo colocada para fora, vai sendo colocada de escanteio. E aí a gente pensa, né? Nicéia, Constantinopla, essa experiência do Oriente ligada ali aos nestorianos, uma parte dessa igreja, ainda que algumas igrejas no Oriente ali subsistam, mas uma parte é extinta. A galera que migrou, Pedro, até por uma questão de fuga da região da Pérsia, depois com o advento do islamismo, que também perseguiu, que também foi cismático, que também não deixa de ser uma reforma do cristianismo. Chegando lá na região da China, você imagina, Pedro, você vai, né, nisso de viver a sua fé, vai levando aquilo que você acredita contigo, e quando chega nesse território, o jeito como você crê é motivo para você ser perseguido, só que não sobrevive, morre. Ou sobrevive de uma maneira tão diminuta que quando vem uma nova onda de evangelização na China, começa a se descobrir
poxa, mas o cristianismo já tinha chegado aqui, mas por que esse Pois é. cristianismo sucumbiu? Porque foi perseguido, e começou essa perseguição no Ocidente. Sim, sim, sim. É aquilo, não é? E o Alexandre diz bem, todo concílio é traumático, a gente vive nesse momento da igreja ainda todos os efeitos do Concílio Vaticano II, imagine, né, que aconteceu na metade do século passado, e a gente está em 2026, e a gente ainda encontra aí muito desentendimento, muita dificuldade de um concílio que foi pastoral, hein, Alexandre? Assim, teve uma ou outra questão dogmática, mas todos eles passaram pela questão pastoral e causa esse tipo de trauma, esse tipo de cisão. São verdadeiramente traumáticos, vêm para tentar consertar a casa, né? Mas aqueles que querem uniformidade ou vão vencer o concílio, a gente fala isso do ponto de vista histórico, ou serão os vencidos que vão alardear. O problema é que hoje, se a gente pensar assim, entre vencidos e vencedores, e eu sei que não é certo, os vencidos hoje têm um poder de comunicação muito grande, não é? A gente pode até falar sobre eles um pouquinho mais para frente, tem um poder de comunicação muito grande, há uma imprensa também que adora treta da igreja, né? E vai cobrir essas coisas dos padres excomungados e tudo mais, e bota isso no coitado do Leão que acabou de chegar, né? Mal dizendo. Então. Vai lá. Mas a questão né? Se a gente pensar por esse lado, Leão tá tendo que lidar com um pepino, mas tudo começa, ou tem ali um ponto muito marcante, né? Não é que começa lá no concílio de fato, mas nesse desenrolar da história, a gente tem a posição de um Bento XVI que, para primar pelo catolicismo, Pedro, tenta acolher essa galera. Acolher o diverso. Só que tenta acolher o diverso, aqueles que estão descontentes, aqueles que estão primando por um jeito, né, de viver o catolicismo. A intuição do Bento está corretíssima se a gente pensar nessa linha de raciocínio que a gente traçou até aqui. Só que essa galera, que é a minoria, que a gente gosta de defender minoria, né, Pedro? Deveria ser defendida, é a galera que ataca, é a galera que quer a extinção da diversidade. Mas é uma galera que é minoria, essa é a contradição, né, da coisa. É minoria, mas tem dinheiro. Minoria em número, mas com poder avassalador. Sim. Mas você estava falando, eu te interrompi, peço desculpas, hein? Não, eu concluí o raciocínio. Era essa a ideia, né, de que o Leão, de certa forma, agora, para defender talvez a diversidade, tem que sancionar ou chamar a disciplina uma galera que não quer diálogo, Pedro, que quer prevalecer sobre todos, e que se a gente se deixar criar, então vai fazer um estrago mais na frente. Foi até o motivo do Papa Francisco botar um freio, né? Porque essa galera entrou, e aí começou a se criar, começou a causar, começou a tacar o horror, e aí o Papa falou, não, o que é isso, meu? Você chama o cara pra tua casa e o cara tá causando? Não tem condições. Não tem condições. E aí, em nome da unidade da maioria, o Papa bota pra correr, né? Bota pra correr não, né? Mas faz lá as sanções e tal. Enfim, Alexandre... chama na disciplina. Chama na disciplina. Vão dizer que a gente tá sendo anti-diversidade, não é? Mas, cara, quando a diversidade não constrói, vem pra minar e destruir, não tem que ter esse tipo de diversidade. Enfim. Não é? Como não tem mais cruzada, né, Alexandre? Que também era uma tentativa de coerção, não é? Lógico. E eu coloquei na pauta aqui, Pedro, as cruzadas, mas eu lembrava, sobretudo, das cruzadas contra os cátaros os albigenses. E os albigenses, né? Sim. Que foi uma das maiores atrocidades, né?
porque os cátaros era ali o pré-ordens mendicantes, era a ordem mendicante antes de ser modinha, e de certa forma a igreja já tinha achado um jeito, né, que era exatamente o jeito de Francisco e de Domingos, de trazer uma alternativa. Só que não, né? As cruzadas já tinham se tornado ineficazes lá na luta contra os muçulmanos, e aí eles mobilizam essa força bélica cristã, um dos maiores absurdos da igreja, da história da igreja, né? Uma força bélica cristã, que tomou um pau dos muçulmanos. E aí eles pegam assim, não, então vamos resolver aqui esse problema que está acontecendo no território europeu, e arregaça com gente que se entendia como cristã. Sim. É aquilo, né? Você precisa direcionar a raiva, né? E aí, então, lógico, as lideranças colocam... Eu não sei se foi aqueles textos que eu li ou um livro que eu tô lendo agora, das cruzadas que vão os pobres, né? Os ricos mesmo não vivem essa realidade, né? Ficam em seus palácios. Que era uma tentativa de ascensão também social. Sem dúvidas. Agora, sem dúvida também, não é? A Inquisição é talvez o maior instrumento de coerção visível que a igreja teve durante um longo período, não é, Alexandre? Um instrumento de coerção que passava por fiéis, por clérigos, ou seja, era um jogo de poder, obviamente, e a igreja fazia parte desse jogo de poder, mas se vivia sob o medo, não é? Eu lembro muito quando a gente entrevistou aqui o Lucas, né, sobre a pastoral carcerária, que ele falava que as prisões, elas têm uma função social muito forte, que é de manter as pessoas com medo de parar lá, né? E a Inquisição tinha esse sentido de coerção, não é? Vou fazer aqui tudo como me pedem, porque Deus me livre de ser chicoteado, ou ser queimado, ou ser degradado, ou qualquer coisa que o valha, né? E aí, de repente, a experiência também da Inquisição, que chega mais próximo do Brasil, que de certa forma é fundante também dessa experiência de povo que a gente tem aqui, é a experiência da cruz e da espada, que foi oferecida aos judeus, que depois é oferecida aos indígenas. Ou você se converte, ou você morre. Sim. No caso dos indígenas, ou você se converte, ou é escravizado. E aí os jesuítas oferecem a cruz, no sentido de oferece o batismo. Muitos indígenas chegam, né, abraçam essa fé, um pouco por uma questão de sobrevivência também. E aí os europeus que estavam mais interessados em tirar o proveito dessa terra, começa a traficar humanos transatlanticamente, e aí para esses é oferecida a cruz e o chicote, né? Ambos, você, né, vai ser batizado, mas vai continuar escravo, com o beneplácito desse aparelho eclesial que perseguia quem de fato não se convertia, né? Então, você era batizado forçado e você tinha que continuar nesse processo de aculturação, deixar a sua cultura de lado, porque senão você rodava. Aliás, recomendo Um Defeito de Cor, da Carolina Maria de Jesus, que traz exatamente isso, não é? De como a igreja ela era parte desse instrumento de coerção, de apagamento de identidade dos escravizados, né? Então, você não tinha escolha, você era batizado, você ia ser batizado, né? Fazia parte da humilhação da escravidão, te empurrar goela abaixo também uma nova religião, e o padre lá rezar missa e tudo mais, ou seja, havia uma participação da igreja, e a igreja trabalhou muito, não é? Nessa época aqui no Brasil, de maneira muito, muito competente, e aqui falam com ironia, não é? Mas foi muito competente naquilo que era a cooperação com o processo escravagista.
Embora Pedro. tenha vozes dissonantes, lógico, né? Só um pequeno adendo aí, que um defeito de cor é da Ana Maria Gonçalves. Ah, é Ana Maria Gonçalves? É, Qual é o grandão, o defeito de é, cor? que O quarto de despejo é da Carolina Maria de da, Jesus, né? isso, da Maria É, Carolina de não. Jesus. O defeito de cor é o chaprocão, eu tenho aqui. É, Ana Maria Gonçalves. Pô, que falha minha, né? não, acontece Enfim, é o cansaço. É o também. cansaço. Mas por fim, Alexandre, a gente tem agora, no nosso tempo, uma nova tentativa de coerção, não é? Que são as facções digitais, né, Alexandre? Sim. Que o meu pároco diz assim: é engraçado que os que me atacam, quando eu vou entrar no perfil, tá lá, católico, ut unum sint, o Cristo prepondere, como é? Aquela frase em latim lá, o Senhor Deus vult. prevalecerá, Deus vult, todas essas frases, não sabe nada mais do que isso, não é? Totus tu, Maria, ou seja, hoje existe uma facção digital aí que tenta imprimir um jeito de catolicismo, viu? Você já viu isso aí já, Alexandre? Sim. Cara, isso bate a porta toda hora. Quando você olha o católico médio se expressando, você vê que muitas vezes ele está reproduzindo uma ideia que foi muito bem gestada e ele está só Em ecoando. púlpitos. É, e que é isso? É uma coisa com cara de facção, com cara de milícia, para entrar na cabeça das pessoas, para ocupar esse espaço digital, né? Até a galera que gosta de falar em batalha espiritual tá fichinha, porque a batalha para ocupar os espaços digitais, ela é muito mais aguerrida, ela movimenta muito mais coisas, inclusive grana, para que essa imagem, né, de tão repetida, de tão encaixotada, passe a ser a imagem oficial. Então, não é o que o magistério fala, não é o que o pároco fala na paróquia, é a mobilização que chega para você via o influencer digital. Então, é aí onde está sendo exercida hoje essa coerção, né? Tal qual os inquisidores e os cruzados, mas de uma maneira muito mais sutil. Sim, sim. Eu não sei. Bom, não acho que é a sutilidade, não, Alexandre. Eu acho É, que é algo escancarado, assim. E até porque são essas pessoas que dominam esse novo local de vida e não estão nem aí, não, né? Não estão nem aí com hierarquia, não estão nem aí com bispo. Se o bispo não fala igual, vão lá no perfil, atacam. É curioso isso, sou abatido, mas no período da teologia da libertação a gente não viu nenhum condenado fazer o que hoje essas facções digitais fazem com aqueles que pensam diferente. Sabe, eu vejo Dom sim. Vicente, que vive tomando paulada, torta direito, Dom Fernando, Lisboa também. E aí entra outros padres também que tomam paulada, torta direita. Essa galera não tem um pingo de respeito. É católico, sabe? Às vezes eu tenho vontade de falar, mas você comunga com essa boquinha aí, com esses dedinhos que escreve tanta putaria, né? Pois é. Pra xingar os outros, porque são malvados, não é? Porque, lógico, buscam de alguma maneira coibir qualquer tipo de diversidade. E assim a catolicidade, o catolicismo vai sendo extinto, né, Alexandre? Vai. E é isso. Agora que você falou, eu fiquei pensando, não é sutil mesmo, é escancarado, é debochado, é agressivo, é violento. Só não usa mais essa aparelhagem estatal, porque não pode ainda, mas quando puder, usará. Porque essa Opa! galera
eu tava vendo outro dia alguém comentar que uma dessas deputadas cristãzíssimas, Dessas aí. né, que ao mesmo tempo adora a arma e coisas do tipo, falava que se um determinado candidato ganhar a eleição, a primeira coisa que ele tem que fazer é dar cabo da situação atual e dos ministros do judiciário, porque senão vai acontecer como antes. Então, e esses discursos estão colados, né? A gente está falando aqui da seara religiosa, mas vale também para esse outro discurso político mais amplo. E essa galera, na hora que tiver possibilidade, vão perseguir, vão matar, e tudo aquilo que é diferente, eles vão colocar dentro de uma fogueira, né? E coisas do tipo, né? E a gente não pode, né, Pedro, ficar alheio a isso, achando que isso não é uma possibilidade. Não, ela é muito real, porque como bem disse o Alexandre, lá atrás primeiro, né, quem não gosta de diversidade é fascista, é nazista, né? Historicamente dentro dos movimentos políticos, aqueles que não gostam disso é isso, né? Quem não gosta de democracia também é fascista, nazista, tem pensamento ditatorial. Então essas coisas aí trafegam na mesma linha, né? Uma linha fina, quase que invisível, mas para um puxar o outro para o lado assim, é imperceptível. E é uma pena que as pessoas não tenham essa percepção, não é? É uma pena de que não tenham essa percepção de que por vezes são usadas, não é? E que por vezes reproduzem discursos que estão muito longe daquilo que é a própria Igreja Católica, daquilo que é o próprio Evangelho segundo Jesus Cristo, não é? Segundo não, de Jesus Cristo, não é? O Evangelho é de Jesus, segundo Jesus Cristo é do Saramago. Aquilo que é a tradição da Igreja, ou seja, depõe contra tudo isso, aliás, se rebela contra tudo isso em nome de um jeito único de um grupo, não é? Que muitas vezes tem patrocínio, é muito curioso que essa galera tem muito dinheiro, e onde tem dinheiro tem poder, e onde entra o poder perde-se qualquer questão de fé, inclusive obediência a bispo, a papa e qualquer coisa que o valha. Né? E é sempre esse fundo do dinheiro que tá tocando o terror, né? Mas, Pedro, pra gente ir pros finalmente, né? Eu queria fazer essa provocação da língua, né? Que a gente pode, de certa forma, usar até nos nossos discursos, porque no fim é isso, né? A gente tem que encampar um discurso e a gente tem que, de alguma forma, também participar desse jogo. E aí, a política vista pelo ultraconservadorismo é uma política distorcida na sua própria ideia de política, né? Porque para esse povo não é que você não vai fazer política, você vai fazer política também, né? Porque era essa grande crítica que se fazia à teologia da libertação. Ah, padre metido com política. Ah, cristianismo tem que cuidar de almas, não tem que se meter com vida cidadã, nesse grau aí que essa galera quer. Então, essa galera assume uma posição política do polire litos, né? Litos, que quer dizer pedra, e você então acha que política se trata de pegar aquilo que é o lítico e ir polindo para ficar com uma cara, né? E aí a imagem que me vem, Pedro, é o Michelangelo fazendo lá a sua estátua de Davi, e aí ele vai tirando, né? Dizem que ele disse essa frase, depois eu descobri que não foi nem
É o Moisés, é o né? Moisés, é o Moisés, hein? E acho que o Davi também, mas o Moisés com certeza também. Mas você sabe que essa frase nem foi dele, né? Ele Não. tava replicando a frase de outra pessoa. E você imagina que ele falou assim, eu tô tirando o Moisés de dentro do mármore. Só que nisso de Foi o Davi. Nisso Tá de certo. tirar a escultura de dentro do mármore, você imagina que se ele desse uma cinzelada a mais ali, uma martelada a mais, pô, a coisa ia pro beleléu, né? Então essa política do polir, do desbastar, do cortar, ela tem toda a chance, Pedro. Tem, assim, na maioria das vezes, ela tem mais a chance de desbastar demais e acabar matando a peça do que tirar de fato Boa. alguma coisa boa desse trabalho, né? Porque, porque Do que quem polir, faz né? o trampo mesmo de polir, isso tá lá no Evangelho, né? Deixa crescer o joio e o trigo juntos, que quem vai fazer a limpeza é Deus, né? Não, a vinha, né? Nós somos os galhos enxertados na videira que é Jesus. Nós não somos jardineiros, coisa nenhuma. Sim. Quem faz esse trabalho é o próprio Senhor da messe, né? É Deus. E era isso, eu só queria fazer essa poesia aí pra finalizar. Não, bonito. A gente precisa lembrar disso, né? Mas tem gente que acha que se puder dizer pra Deus como é que Deus tem que fazer, vai falar. Porque é bem característico desse tempo, desse modelo de cristianismo. Mas os fariseus já Enfim, faziam isso também, né, Pedro? Já. Opa, nada muda, né? A história é cíclica. É isso, Alexandre. Voltamos, né, meu querido? Voltamos. Tamo aí. Tem bastante coisa pra falar. Uma conversa vai acabar nunca. A gente vai estar velho aqui fazendo o programa. Um beijo, Alexandre. Um abraço e um aperto de mão. Fica com Deus, Pedro. E Amém. nossos ouvintes queridos aí. Povo. Tchau. Tchau. Sua palavra é lâmpada para os meus pés, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Luz para o meu caminho. Sua palavra é lâmpada para os meus pés. Para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz. É uma chuva que lava, é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Serei a terra sem mal, tô cansado de ser tão árido e sem noção, ser tão duro, solitário do
sonho, sou milionário, manda caro, fulora na seca. Certo, ninguém breca. Na moringa, morro acima, no faixo, morro abaixo. Seja no cato, no Sião, tua voz embrasa meu coração. Sua palavra é lâmpada para os meus pés, lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés e luz, ou não faço amor. Sua palavra é lâmpada para os meus pés, meu caminho, lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho.